Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu apoio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, aqui no canal 11 da NET. Hoje um convidado especial, credenciado, conhece pouco de Porto, viu? Conhece pouco de Porto. Vocês vão ver ao longo do programa como ele conhece de Porto. E, além de tudo, um amigo com quem tenho o privilégio também de dividir o trabalho que a gente desenvolve no CAP há muito tempo. Estou falando do Reginaldo Camargo, ele que é presidente do Conselho Diretor do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, e também diretor de operações do Ecoporto. O Ecoporto, você sabe, é uma das empresas do grupo da Eco Rodovias e que nos dá o privilégio de patrocinar o nosso programa. Camargo, muito obrigado pela sua presença. Já há algum tempo estávamos tentando conversar com vocês, por questão de agenda, não conseguimos viabilizar, e hoje, finalmente, em 2014, iniciamos aí, o primeiro programa de 2014, você tem o privilégio de nos visitar. Obrigado. Tudo bem, Camargo? Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite e ainda startar o ano. Bom, que desejamos que seja muito profícuo para todos nós, né? Se Deus quiser, e para o nosso Porto de Santos, principalmente. Principalmente. Né? Esse que precisa, né? Vamos ver se a gente acelera um pouco. Acelera, que o nosso grande problema é o time, né? Nós estamos atrasados e a nossa velocidade, infelizmente, por circunstância, aqui não vai crítica a ninguém. Isso vem de anos e anos, né, Camargo? Nós temos alguns séculos atrasados. Vamos colocar séculos para não dizer uma dezena de anos. E aí isenta todo mundo, né? Isenta todo mundo. Isenta todo mundo. Exato. Fala um pouquinho do SOPESP. Você é presidente do Conselho Diretor do SOPESP. Para o nosso telespectador, eu conheço, a maioria das pessoas conhece, sem dúvida alguma, o SOPESP é uma instituição de altíssima credibilidade e que reúne os principais operadores portuários do Porto de Santos. É isso? É isso. De uma forma muito resumida, o Sindicato dos Operadores Portuários, ele agrega representa todos os operadores portuários do Estado de São Paulo. Então nós temos aí uma força muito grande. Nós estamos no maior porto da América Latina, os maiores operadores portuários. Então não tem como não ser o maior sindicato de operadores portuários a nível de país. E ele foi precedido por uma associação, né? Estava lendo a história um pouco hoje pela manhã. Estava lendo a história e foi precedido era uma associação e se tornou um sindicato. Que é logo depois da Lei 8.630, né? Ele é de 93, o SOPESP. 93, o SOPESP. Da Lei que não existe mais. Não existe mais. Infelizmente. Para nós do CAP, infelizmente. Eu gostava dela. Mas para nós do CAP, infelizmente, né? Não só para o CAP. A Lei 8.630, ela foi um grande marco. Foi. Ela mudou toda a atividade portuária. Ela melhorou muito da atividade portuária em si. Ela criou a figura do CAP como um conselho de autoridade portuária, criou a própria autoridade portuária. O regramento, regramentos, a figura do operador portuário, o OGMO, que deu tanta briga durante tantos anos. E quando finalmente estava apaziguado, ou muito bem encaminhado depois de quase 20 anos, ou depois de 20 anos... Aí vinha 12 mil, primeiro vem um decreto, né? 595. Era uma medida provisória, né? 595. Depois agora é 12.812. 12.812 é o novo marco regulatório, não é isso? Que ainda tem série de regulamentações a serem colocadas ainda. Daqui a pouco nós vamos falar desse novo marco regulatório, mas ainda o SOPESP, além de representar os operadores portuários, e eu acompanho o trabalho de vocês faz tempo, ele tem uma missão difícil, né? Que é essa relação capital-trabalho, né? Também, né? Esse é um aspecto interessante da área de atuação do SOPESP. O ambiente portuário ele é muito competitivo, de forma geral. Né? E aí, nós temos que voltar à Lei 8.630. Tá aí, fique à vontade. 8.630, porque ela criou algumas obrigações e algumas necessidades e algumas dificuldades. Né? Antes você sentava com um sindicato, o sindicato fazia o acordo ali, acabou, era entre agentes, você cobrava normalmente por um plus por administração. Então, o serviço portuário não tinha grande peso ou importância o custo da mão de obra. Você ganhava um plus sobre uma taxa de administração sobre o custo da mão de obra. Se o navio ficasse 10 dias parado,
ou parado, ou operando, e a produtividade não fosse boa, você estaria ganhando 10% do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é verdade. Com a 8630, mudou o quadro. Mudou o conceito. Você começa a criar o valor fixo por unidade, principalmente em container. Então, o peso da mão de obra, ele saiu de algo irrelevante para muito grande. E foi onde começou a surgir os grandes embates do capital-trabalho, que nunca aconteceram, ou que foram muito raros. Você teve poucos embates antes da Lei 8.630. Você teve greves pontuais, sim, mas não era algo tão relevante a título de remuneração. Sim, sem dúvida. O Porto de Santos sempre foi muito combativo. Nós tivemos aí na época das ditaduras e companhia limitada, nós tivemos problemas sérios, onde os trabalhadores portuários de Abuso levantaram a bandeira. Greves históricas, né? Greves históricas, os sindicatos estivadores. Então, nós temos toda uma história de respeito, de luta por esses sindicatos. E não era relevante, não havia essa luta, capital-trabalho. Poderia ter alguma negociação de faina, uma negociação, olha, eu não posso negociar esse embarque de madeira, que era muito comum, né? Madeira ou siderúrgico, ou o próprio café, vamos negociar se tem um homem, dois, era nesse nível. E com a 830, a competitividade foi totalmente diferente. Daqui a pouco nós vamos encerrar esse primeiro bloco, mas ainda temos um tempinho. Sem dúvida foi um avanço, né? A 8.630. Foi um avanço. Um grande avanço, né? Foi um grande avanço. Sem dúvida. Ainda que a passagem tenha sido, em alguns pontos, traumática, essa passagem foi traumática em alguns pontos, ela foi extremamente positiva. O traumático é pelo despreparo. Embora tenha sido muito bem discutida no início, antes de ser promulgada, ela ficou com vários pontos a serem discutidos depois de promulgada. E ninguém estava preparado para essas mudanças. Ninguém é. Nem operário, sim, nem trabalhador. É o novo, né? É o novo, a novidade, ainda mais envolvendo um porto do porte desse que nós temos, do Porto de Santos, não é isso? É isso. Mas nós avançamos sem dúvida alguma, acho que foi extremamente positivo, como avançamos agora com a 12.815, mas tem também alguns pontos a serem regulamentados, a serem aperfeiçoados e a serem melhorados. Nós vamos fazer um intervalo, e o nosso primeiro break, e voltamos com o Camargo para falar um pouco mais de Sopesp. Depois a gente fala um pouco mais de Porto. Eu quero também, no início do segundo bloco, falar um pouco mais da atuação do Sopesp, principalmente pela importância dentro do contexto do nosso Porto de Santos e do Complexo Portuário Nacional. Voltaremos em instantes. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Voltamos com o nosso ACS na TV, nosso convidado de hoje, que é Ginaldo Camargo, ele que é presidente do Conselho Diretor do Sopesp e também diretor de operações do Ecoporto. Ecoporto é uma das empresas do grupo Eco Rodovias. Ainda no Sopesp, afora, nós já falamos aqui um pouco do capital trabalho, mas a representatividade maior é dos operadores portuários. Essa é a essência da instituição. Qual é a grande prioridade hoje do operador portuário? Ou prioridade, ou preocupação, ou sonho? Estou lhe dando 3 opções. Eu diria... O sonho é fácil, né? O sonho era o porto perfeito. Então vamos tirar o sonho. O sonho não existe. Vamos lá, prioridade ou preocupação? Nós temos... O operador portuário, de forma geral, ele tem 2 grandes preocupações hoje, falando de Porto de Santos. Tá? Sempre será a relação capital-trabalho, não no intuito de você estar preocupado se nós temos ou não o valor adequado. Eu não estou falando da questão dinheiro. E essa parte porque é negocial. Eu falo da qualidade do capital humano. Eu falo se o trabalhador portuário avulso hoje está bem treinado, se nós temos disponibilidade e qualidade desse trabalhador. O treinamento do trabalhador, ele é fundamental para a nossa atividade. O treinamento, um trabalhador bem qualificado, representa produtividade. Produtividade para nós representa economia. Então, quanto melhor o teu trabalhador portuário, mais economia você vai ter, porque você tem economias na produtividade. Você ganha com produtividade. E reflexo na economia, na economia nacional. Nacional. E eu vou colocar uma pitadinha na regional. A cidade de Santos precisa do porto, como o porto precisa da cidade. E com isso, se você injeta capital no capital econômico, no capital humano, você tem injeção na economia local, que é muito importante para a nossa cidade, desenvolvimento e qualidade de vida da nossa população. Esse é um grande, eu não digo sonho, eu acho que o Sopesp, junto com o OGM, junto com os próprios sindicatos, trabalha muito forte na questão de treinamento. Na qualificação de mão de obra. Qualificação de mão de obra. Que, aliás, esses são os problemas básicos que a gente acaba falando do Porto de Santos. O Porto de Santos, na verdade, é infraestrutura e qualificação de mão de obra. É qualificação de mão de obra. A infraestrutura significa operação, significa velocidade, significa eficiência, significa economia e significa produtividade. E o trabalhador bem preparado, qualificado, é parte importante nesse contexto. Né? Sem dúvida. Essa é uma posição que o Sopesp defende. A qualificação do trabalhador. É óbvio, nós temos aí vários arredatários, vários operadores portuários que têm seus terminais, como você mesmo citou, o Ecoporto, eu como diretor de operações, investimos em equipamentos. Mas o equipamento não funciona sozinho. É verdade. Você tem que treinar, você tem que qualificar, nem sempre você tem essa mão de obra disponível. E o outro grande desafio, eu diria que sempre será dragagem, infraestrutura de berço, acesso a berço. Acesso a berço. Não adianta você entrar com o navio no canal A15 e o acesso a 12. Ou menos. Ou berço a 11, vai, para parar por aqui. Lógico, estamos raciocinando hipoteticamente. É hipotético. Não adianta isso se você não tem um acesso rodoferroviário adequado. Sim. Então, nós temos vários problemas de infraestrutura, que não é de hoje. Eu diria que a diretoria hoje da Codesp é uma das mais comprometidas. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das mais comprometidas com investimentos, com administração, com gestão. Está preocupada com acesso. Tanto é que tivemos grandes avanços, saiu a perimetral, parte da margem direita, saiu a margem esquerda, saiu o viaduto. Temos outros problemas? Temos. E essa, eu diria que é o grande desafio hoje. Infraestruturas de acesso de forma geral. E que, na verdade, é um problema nacional, não é só um problema de Santos, mas aqui a situação se agrava em função do porte
do tamanho, da dimensão, da importância do Porto de Santos. Todo mundo lembra o que aconteceu o ano passado, foi o verdadeiro caos viário. Mas nós avançamos. Lentamente, é verdade, mas avançamos, como você disse, com a perimetral, com a própria dragagem do canal, principalmente. Passou no CONSAR e você tem já essa informação, que nós passamos essa informação aos integrantes do CAP, do qual você faz parte, de que foi assinado um convênio entre os governos federal, municipal e estadual para desenvolver projeto preliminar da entrada de Santos, que é um gargalo. O governo do estado está atuando agora para eliminar o problema do trevo de Cubatão, quer dizer, nós estamos avançando, o problema é a velocidade e o problema é recuperar o atraso. Mas acho que a perspectiva é positiva. E vem fora mergulhão, uma série de coisas, né? Então o sonho do operador portuário, assim, é a melhoria da infraestrutura e eficiência e qualificação do trabalhador. Eu diria que é o grande sonho. É isso. Até porque, por mais que se planeje uma operação, você está sujeito a imprevistos. No caso do granel, vou pegar o exemplo do granel. Nós temos safras recordes em cima de safras recordes. Soja, café, milho, açúcar. O que é ótimo para a economia. Sim. Nós temos aí uma profissionalização enorme no campo, uma automação enorme no campo, cada vez maior. Isso refletindo em produtividade, em ganho, em produção por hectare. Perfeito. Mas a infraestrutura, ela não acompanha, que ela demora mais. Você citou o exemplo do trevo de Cubatão. Aí eu tenho um outro problema. Se chover, eu não embarco soja, eu não embarco açúcar. É verdade. E se eu não tiver um controle muito grande entre o que está saindo do campo, chegando no porto e embarcando, e se eu tiver imprevistos como uma semana de chuva, sim, sem dúvida. Eu não tenho onde colocar carga. Aí você torna a questão, sem dúvida, nós estamos terminando esse bloco, mais complexa. Aí é a questão do agendamento, é a questão da organização, é a questão do sistema como um todo. Ou seja, isso tudo tem que ser planejado. É planejamento. Talvez a gente possa definir tudo como planejamento. Planejamento e investimento. Uma coisa que falta muito no país são silos. Silos na origem. Porque você não adianta você transformar os caminhões em silos ou armazéns sobre rodas. É verdade. Em relação a silos, lógico que é um leigo, opinião de um leigo que foi dada aí, uma conversa informal. Eu tenho uma solução para tudo isso. Qual é a solução? Isso dito para um representante da Ecovias. Segura tudo no pedágio. Ótimo, vai travar São Paulo. Meu amigo da Ecovias, eu estava do lado dele, mas não. Olha, em 5 minutos a fila chega em São Paulo. Em 10, chega no Amazonas. É um exemplo de Curitiba. Exatamente. Curitiba. Você tinha a fila que ia do Porto de Paranaguá, subia a serra até Curitiba, São José dos Pinhais, e chegava a atravessar Curitiba. Aí nós ponderamos, é lógico que era um leigo, né? Aparentemente é fácil, só que daqui meia hora a fila estava lá na Bandeirante de São Paulo e parava a capital. Fazer umas intervalos e voltamos para o terceiro e último bloco. Vamos falar também do Ecoporto. O Camargo é diretor de operações do Ecoporto e nós vamos falar um pouco da operação do Ecoporto no Porto de Santos. Voltaremos em instantes. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o convidado de hoje, reitero, o nosso amigo, Reginaldo Camargo, ele que é presidente do Conselho Diretor do Sopesp e também diretor de operações do Ecoporto. Para quem não sabe, o Ecoporto é a sucessão do antigo Teconde. Teconde é o terminal de contêineres da margem direita e o grupo Eco Rodovias, que aliás, presidido pelo meu amigo Marcelino Rafaz, grande Marcelino. Vou convidá-lo para vir aqui, Marcelino. Não vai dizer não. Vou convidar o Marcelino para vir ao nosso programa. O Marcelino é um amigo de longo tempo, uma pessoa que eu tenho grande admiração, respeito, um grande dirigente do grupo Eco Rodovias. Eco Rodovias é a holding do grupo. Estou certo, não estou? Estou bem informado, né? Ele é o presidente da holding. É verdade. E o Ecoporto, o grupo Eco Rodovias comprou o Teconde e hoje o nome oficial é Ecoporto. Fez 1 ano e meio, é isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Somos praticamente caçulinha aí no grupo Eco Rodovias. Você já era do Teconde? Eu já era do Teconde. Eu tenho 14 anos de empresa. Que beleza. 14 anos para você, então foi uma transição relativamente fácil, né? Você já estava lá dentro. Você, o nosso amigo Luiz Araújo. Luiz Araújo. Eu e vários outros gestores permaneceram dentro do grupo. Aliás, mandar um abraço para o Bechara, ele é o presidente, né? Bechara é o presidente. O presidente do Ecoporto. Está conosco há 1 ano. Isso. Está devendo também uma visita. Já convidei oportunamente o Bechara. Muito obrigado, Bechara, pelo apoio, pela confiança e pela credibilidade que o grupo Eco Rodovias e a empresa Ecoporto dão ao nosso programa. Mas falando um pouco, como é que foi esse 1 ano e meio? O que você sentiu? O que mudou, não mudou? Enfim. É totalmente diferente, né? Mudou muita coisa. Não dá para dizer assim, a empresa é a mesma. Não. Ela se profissionalizou. O estilo é diferente. O estilo de gestão é diferente. Antes você tinha 2 grandes gestores que eram donos. Hoje você responde a uma empresa de capital aberto. Então hoje você tem centenas de donos. Então a forma de gestão mudou bastante. A forma de operação mudou? Não é que mudou. Eu acho que é cada vez mais profissional. Perfeito. Profissional. E o que é bom, né? Que, aliás, é uma característica do grupo Eco Rodovias, a profissionalização, né? Exato. Ela é muito profissional e ela te dá liberdade para trabalhar. Ela te cobra, te exige, é natural, mas te dá liberdade para executar o que você tem que fazer. Isso é fundamental. Você, como diretor de operações, já fez aí um rápido briefing dessa transição. Planos, projetos, até onde você pode revelar? Você está até sorrindo. A gente perguntar, como diz o programa, perguntar não ofende. Se você puder revelar, quais são os próximos passos, projetos do Ecoporto? Bom, como todos, nós estamos analisando todos os processos que vão entrar aí de concorrências, de novas licitações. Nós estamos estudando, avaliando. Significa, telespectador, tá vendo? Estão estudando, estão de olho para crescer. Falo eu, não fala você, falo eu, diga. Não se pode pensar em não crescer. Sim, sem dúvida. Nós não podemos pensar em estagnar. Sim. Nós temos que pensar sempre para frente, não só na profissão, mas como pessoas. Então nós temos que olhar para frente. É possível crescer? Vamos crescer. Todos podem crescer. Sem dúvida, sem Então dúvida. vamos investir. Nós estamos investindo, já investimos muito no Ecoporto. O Grupo Eco Rodovias investiu pesado no Ecoporto, em equipamentos. Pessoal. Em treinamento, em pessoas, em qualificação. Nós investimos em infraestrutura, nós estamos investindo agora estão assinando o contrato dos 3 portainers. Beleza, puxa, a informação é importante. É oficial. Estamos assinando, se não hoje, nós estamos assinando aí até no mais tardar segunda, terça-feira. É questão de pequenos ajustes contratuais. Estamos assinando a compra dos nossos RTGs. Já compramos Traduzindo para o telespectador. Bom, os portainers são os grandes guindastes de movimentação de contêiner de embarque. Interna, né? Aquela interna, na área interna, em terra, né? O portainer é o do cais. O que tira de dentro e põe no solo, o que tira do solo e põe dentro. Esse é o transtainer. Esse é o portainer. E o transtainer é da movimentação interna, é isso? Exatamente. E esses outros que você falou? Aí eu comprei o RTG, que na verdade é o transtainer, que muitos chamam de transtainer, é o RTG, que são de fazer o bloco, que é a substituição de empilhadeira. Nós compramos também 32 terminais tractors,
Terminal Tractor é o caminhãozinho. Fundamental, né? É fundamental para a operação. E também, dentro do grupo, nós temos a Termilog, que é a nossa transportadora, que está ficando aí com mais de 40 caminhões para atender nossos clientes. Sem falar em Redex, que nós temos, sem falar na área de armazéns, que nós ampliamos. Então, nós temos aí grandes investimentos. E o Bechara, quando vem aqui, ele fala melhor. Não, eu vou provocar, agora eu quero provocar. As dicas e os sinais já foram emitidos por você, mas de qualquer forma, não me surpreende. Pela filosofia, eu conheço bem a empresa, como disse, converso regularmente com o Marcelino, ele sempre não me revela tudo, são segredos empresariais, né? Mas a filosofia é de investimento, e quando você investe, você cresce, você aumenta a produção, aumenta a produtividade, a remuneração do trabalhador, enfim, contribui para o engrandecimento da empresa e do próprio país. Camargo, infelizmente estamos terminando, mas eu queria até, faço até um elogio público. Recentemente o Porto de Santos se enfrentou a um problema na relação com os trabalhadores, e o Sopesp teve um papel fundamental, e foi um papel de conciliação. Inclusive nos convidou como representante da Associação Comercial de Santos para participar de uma reunião, e o Sopesp, por sua liderança, conseguiu reunir as principais instituições no sentido de construir uma solução e de conciliar. E o resultado acabou sendo 24, 48 horas depois da nossa reunião, felizmente, mas foi, sem dúvida alguma, uma manifestação de liderança importante que contribuiu para solucionar. O problema está resolvido, né? Graças a Deus, né? Está apaziguado. Eu diria que quando as pessoas querem negociar, quando as pessoas buscam solução, ela aparece. Muito obrigado, Camargo. Um abraço, até a próxima. Felicidades, um bom trabalho, um feliz 2014 para você. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Ecoporto pelo prestígio. Bechara, estamos aguardando você. Seja feliz.